Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, que bom ter todo mundo de novo conectado aí, mais um Caldeira Sessions, um evento que se propõe aí a cada edição discutir temas pertinentes e relevantes à realidade de pequenas, médias, grandes empresas, né? O último foi, para mim, um dos mais interessantes, já colocando pressão nos painelistas aqui, foi sobre grafeno. Quem não assistiu pode dar uma olhada no YouTube, nos canais do Instituto, uma aula realmente em termos de percepções e visões aí sobre o futuro dos materiais e tudo isso que rola. Um dos temas que talvez sejam mais demandados em termos de discussões aqui dentro do Instituto é a questão toda do universo da cloud, né? O que é a tal da nuvem, como que isso pode impactar o meu negócio, como que a minha empresa pode ser cada vez mais competitiva dentro desse universo tecnológico, né, e da nova economia. E hoje a gente vai ter aqui um grupo super legal falando a respeito disso que, de certa maneira, algumas pessoas ainda confundem a transformação digital com preciso ir para a cloud, né? Como se fosse uma peça, né, se não a mais importante ou a primeira dentro desse universo. Eu queria, obviamente, aproveitar, antes de passar a palavra para o Marciano, lembrando a todos para dar ali no PIN de tela, tem nos 3 pontinhos aí, tem o selecionar tela, vocês escolham o Estúdio Caldeira, que daí vocês têm a melhor experiência em termos de transmissão desse conteúdo gerido aqui pelo time da técnica, tá? Além disso, eu acho que é super importante, a gente está com a agenda do mês de fevereiro muito robusta, né? A gente está muito feliz dentro dessa construção da comunidade aqui do Instituto. Então, para vocês terem uma ideia, a brincadeira é que a gente tem hoje, acho que 18 ou 19 dias úteis em fevereiro, e a gente já está com mais de 20 eventos, né? Então, dentro da proposta de criar aqui um ambiente que tenha essa efervescência e esse mar de conteúdos e conexões, eu acho que o Instituto tem sido, talvez, bem sucedido nessa caminhada que, apesar de há pouco tempo estarmos aí operando, tem movimentado de forma muito importante uma parte significativa aqui do ecossistema. A gente tem, só para comentar, eventos que a gente vai discutir sobre NFT, análise de comportamento de consumidores, a gente tem Pitch Day, a gente vai trazer a nova tese do programa Conecta, que é um programa que a gente vem aproximando grandes empresas com startups, e agora, justamente, vamos falar sobre BI e Analytics, né? Então, uma pauta super relevante para ser discutida dentro das empresas fundadoras e das startups que orbitam aqui o Instituto. Quem não tem acesso ainda à agenda, dá um QR Code, tem o QR Code aqui embaixo, pode dar um print, e ali vocês acessam todas as agendas relacionadas ao conteúdo do mês de fevereiro, tá? E o que eu acho que é importante destacar é relacionado... tem um recado antes. Quem não está recebendo as atividades do Instituto por e-mail, anota e manda um e-mail para amanda@institutocaldeira.org. Ela é a nossa pessoa de comunidade e pode fazer o cadastro, né, de mais pessoas da empresa, poder acessar aí a agenda com antecedência, né, com várias atividades que a gente tem previsto. E talvez aqui, eu acho que o lembrete talvez mais importante pela questão do prazo, são as últimas vagas para a missão que a gente vai fazer para o Vale do Silício, né? Então, a gente tem uma agenda super legal desenhada para visitar o Vale. Lembrando que esse ano o Instituto tem N missões espalhadas ao longo do ano, né? Nós temos Vale do Silício, Israel, Portugal, vamos para o Recife, Santa Catarina, São Paulo, e dentro dessa lógica, uma das primeiras vai ser justamente a do Vale do Silício, que vai acontecer no início de maio. A gente já tem próximo de 15 confirmados, e vai ser super legal ter aí mais pessoas participando dessa iniciativa. A gente vai fechar o grupo em 20, até porque a gente brinca que não é turismo corporativo, a visão é ir lá trabalhar, então quanto menor o grupo, maior vai ser a potencialidade dos encontros e das conexões que vão ser geradas no Vale, né? Tem o QR Code, agora um novo QR Code, que vocês podem também ali dar o PIN e avaliar quem quer participar, ou se dentro da empresa tem algum representante para fazer esse convite. Bom,
poderia aqui falar de várias atividades. Eu normalmente aproveito, como tem gente importante nos sessions e a gente tem a atenção de muita gente, eu acabo fazendo aqui o merchan, né? Mas eu acho que o mais importante, o convite que a gente quer realmente lembrar a todos é a inovação dentro da perspectiva do Instituto, ela acontece fruto à participação e à troca dos diferentes agentes ligados à inovação que, de alguma maneira, transitam dentro do ecossistema, né? A gente sempre brinca, não adianta ter a sala vazia, não é aí que sai a inovação sai da troca, do intercâmbio, né? E dessas aproximações que o Caldeira, de alguma maneira, acredita que pode fomentar aí o Rio Grande do Sul para um novo capítulo da nossa matriz econômica, né? Bom, queria convidar o Marciano, presidente do Conselho, para, enfim, eu parar de falar, e aí apresentar aí o Kleber, né, que gentilmente, dentro da agenda maluca dele, confirmou, e a gente, aproveitando a vinda do Kleber, trouxe justamente o Tiago e o Marcelo, que são daqui, estão fazendo um trabalho fantástico relacionado a esse ambiente de cloud, e que vão contribuir para que a gente, ao término das apresentações, possa ter um bate-papo e uma troca legal aqui sobre esses conteúdos que vão ser discutidos. Marciano, boas-vindas aí para ti, a palavra está contigo. Valeu, Pedro, obrigado pela introdução. Kleber, obrigado mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite, estar conosco aí na comunidade Caldeira para falar sobre o projeto da AWS no Brasil, um pouco sobre cloud, os impactos dessa tecnologia no mundo. E obrigado aí pela sua presença, né, nosso convidado principal. Também quero agradecer a presença do Marcelo Maine, que é o Head de Infraestrutura e Operações do AGE, e também está conosco aí o Thiago Fiorenza, o CTO da StarGrid, também parceira da AWS e faz parte da comunidade Caldeira. Eu não sei, Kleber, o quanto você já conhece, né, do Instituto Caldeira, e todos que me ouvem aqui da nossa comunidade. O Instituto é, de fato, uma comunidade pujante. Nós estamos chegando a quase 200 empresas já, ou como membership, ou sediadas, né, nas instalações do Instituto Caldeira. É um ecossistema, de fato, que está ajudando a transformar, né, o nosso estado, a partir dessa unidade de Porto Alegre, e nós temos planos, inclusive, de alcançar aí voos maiores, né, já com conversas estratégicas para não só outros estados do Brasil, como também algumas participações em programas internacionais, além das missões. Nós vamos ter uma participação importante no South Summit, que eu acho que o Pedro pode comentar um pouco depois, em Austin. Nós estamos levando o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul para falar, né? O Instituto conseguiu um slot onde ele vai falar de tudo que nós estamos fazendo, né, a partir do Rio Grande do Sul. E eu posso falar para você, Kleber, que toda vez que eu vou para o Instituto Caldeira é muito energizante. Assim, é um clima que você conhece bem, um clima de startup. Mesmo as grandes corporações que estão ali com seus labs de inovação, elas estão respirando esse ar de inovação. E eu sei que a AWS tem tido um papel importante no mundo para fomentar esse tipo de ecossistema, né, principalmente incentivando aí as startups. E além de ter aceito o convite para estar aqui sendo nosso speaker, também fica o convite aí de vocês participarem mais da nossa comunidade, seja fisicamente, seja por qualquer outra iniciativa, porque de fato nós estamos fazendo algo amplo, grande, e que vai impactar não só o Rio Grande do Sul, como também o país e outras regiões aí que está do mundo. Bem-vindo, Kleber, fica à vontade. Pedro, não sei se ele começa falando, passo para você. Sim, pode. Eu vou dar um recado, para o Kleber, mas eu vou aproveitar um recado. Mandem perguntas, pode ser pelo quiz, né, da ferramenta. Vocês podem enviar as perguntas para a gente, pode ser fechado, no privado ou aberto. A Renata, que é da nossa equipe de eventos, ela está coordenando, então essas perguntas vão sendo enviadas para mim. Vira e mexe, eu vou mexer no celular, não é desatenção aos palestrantes, é porque estão me mandando as perguntas pelo WhatsApp. Eu sempre faço esse disclaimer, né, Marciano? Porque senão daqui a pouco, o cara não está nem interessado no assunto ali e foi pro Instagram, o que não é verdade. Então, Kleber, está contigo aí a palavra e, enfim, seja bem-vindo novamente.
Legal, Pedro, Marciano, Thiago e Maine, primeiro agradecer essa oportunidade. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. Marciano, não sei se você lembra, mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, quando eu estive te visitando e você mencionou do projeto, do todo, e dá orgulho de ver em que estágio está. Conversei com o Pedro anteriormente do compromisso nosso de estar fisicamente, mas de algumas notícias que ao longo dessas próximas horas a gente vai estar trazendo aqui, porque a gente acredita. Acho que desde o início a AWS tem tido no Brasil, onde foi a 8ª região do mundo que nós decidimos investir há 10 anos atrás, colocando toda uma infraestrutura tecnológica aqui de uma região, que são clusters de data center, do potencial que a gente tem no Brasil. Acho que esse potencial a gente acredita que realmente iniciativas como o Instituto Caldeira fazem a diferença de colocar o Brasil num patamar diferente. O Marciano mencionou, mas ele está nos Estados Unidos e o AGE está ganhando braços internacionais através da inovação, da tecnologia, a poder orgulhar de ter ajudado algumas empresas a chegarem no patamar que elas estão. Então, é essa a vontade que a gente quer e pode ter certeza que a gente vai colaborar dentro desse projeto. E nesses 15 minutos que eu queria dividir com vocês, queria dividir realmente como a nuvem passa a ser o grande habilitador dessa transformação digital. O que eu gosto de falar é que 15 anos atrás, no momento onde a Amazon foi ao mercado colocando uma nova forma de comercializar infraestrutura tecnológica de serviços, de hardware, de inovação através da internet, pagando conforme você utiliza, isso foi uma revolução. Essa revolução possibilitou a adoção da nuvem como esse grande alavancador para ter esse mais de 1 trilhão de geração de valor. Eu acho que isso é que a nuvem trouxe para o mercado e quase todo esse valor, é importante a gente mencionar para as pessoas e empresas que estão se escutando, ele vem através da inovação, ele vem através da otimização de negócios e muitas vezes auxiliando a redução de custos, mas não como o principal driver. Quando a gente olha para o mercado do Brasil, esse mercado está em franca expansão. A gente olha os dados do IDC, em 2021 a gente tem aqui um mercado de 3,2 bilhões, até 2025 o próprio IDC fala que esse mercado deve estar chegando em 12 bilhões de dólares, tamanho de mercado, nós estamos falando aqui de quase 3 vezes e pouco, 4 vezes, esse é o tamanho do mercado, é por isso que vocês podem ver aqui atrás de mim, que a gente sempre coloca que é Still Day One. A gente tem uma oportunidade gigantesca de fomentar esse mercado, de ajudar as empresas e a transformar o Brasil. Eu acho que mais do que isso, quando a gente olha o propósito do Instituto Caldeira, é transformar através do empreendedorismo, através da educação, através dessa transformação, ajudar a colocar o Brasil num patamar melhor e maior do que a gente tem. Uma coisa que eu gosto de dividir é que a América Latina tem visto um aumento de empresas de tecnologia com unicórnios dobrando de tamanho. Você pode ver aqui em 2021, a gente está falando de 105 unicórnios. E parte dessas empresas foram empresas que há 8, 10 anos atrás começaram com grupos de empreendedores, assim como a Vetex, assim como o Nubank, assim como vários o Gympass, com pessoas que tinham um propósito e um sonho de transformar negócios, de ir com proposição de valor ao mercado, e eles não só ganharam uma relevância em tamanho de mercadológico, mas eles estão ganhando o mundo. Acho que isso que dá orgulho de ver quando a Vetex está presente em grande parte dos países do mundo, onde a própria AWS tem ajudado a Vetex nessa expansão, assim como vários desses unicórnios, que acho que mais do que tudo eles confiam. Eles confiam na AWS, eles confiam que a gente traz o que significa de apoio, inovação, transformação. Acho que esse é o grande diferencial que a gente traz e consegue agregar para eles, e em alguns fatores que são fundamentais, que nos trouxeram até aqui, que trouxeram a AWS, que fazem com que a gente junto com vocês, clientes, empreendedores e novos clientes que virão, que é um pouco dessa nossa forma de ser.
é o que a gente chama da nossa cultura de inovação, é como a gente trabalha com os clientes, obcecado pelo cliente. Essa é uma coisa que para nós ajudar, e eu tenho 2 clientes aqui sentado conosco na mesa, mas dos vários clientes a gente sempre tem essa preocupação de iniciar o processo com o cliente e trabalhar de trás para frente. É isso que faz um processo de inovação contínuo nosso, de lançar mais de 7 novos produtos ou serviços ou features por dia. 90% disso a gente faz a 4 mãos, com o apoio do cliente, desenvolvendo com o cliente. Isso passa a ser um grande diferencial de como a gente vai ao mercado. Acho que o pensamento de longo prazo, que sempre nos norteou, que é ser persistente nessa visão, mas flexível nos detalhes, de como é que a gente pensa realmente em como transformar. A AWS é um exemplo real disso, uma inovação com um pensamento de longo prazo que ajudou a levar ao mercado esse habilitador dessa transformação e esse pioneirismo. A AWS ela ganhou o mercado, ela ganhou a liderança de mercado através desse pioneirismo e através da forma com que a gente atua com vocês. Porque a gente atua, nós nos consideramos a builders ou construtores que constroem junto com vocês. Eu acho que é isso que nos trouxe até aqui. Eu tenho orgulho do que a gente tem feito junto com os clientes, junto com o mercado. E a nuvem, nesse contexto, ela passa a ser esse grande habilitador. Por quê? Porque ela permite com que você consiga arriscar, consiga inovar a um custo muito baixo. Desses exemplos que eu mencionei, o custo inicial de operação foi muito pequeno. Ele conseguiu fazer com que grandes clientes também comecem essa questão de começar a inovar, ganhando agilidade e velocidade. Hoje, esse é o principal diferencial competitivo das empresas. É como é que você vai de maneira mais ágil ao mercado, é como é que você ganha agilidade para levar novos produtos. Acho que elasticidade é um ponto fundamental, que a gente acompanhou durante esse período aqui de pandemia, onde parte dos nossos clientes tiveram um incremento de necessidade computacional, como um iFood, como um Rappi, como a Netflix, como outros que nessa elasticidade conseguiram, no apoio da nuvem, crescer sem precisar estar preocupando em arquiteturas de negócio. A redução de custo, que ela está inerente a tudo isso, a utilização e a boa utilização da nuvem traz com que você consiga essa redução de custo e essa capacidade de inovação. É a inovação que faz esse motor, é a inovação que eu acredito que vai nos colocar no Brasil com todo esse diferencial. Ô Kleber, só confirma pra gente, tu tá compartilhando, tu consegue botar para compartilhar a tela aí, porque eu acho que aqui não tá passando. Mas para mim, assim, o storytelling tá tão claro que não me fez assim, eu talvez não tenha visto o logo do iFood ali, né, mas tá tudo, só para fazer um double check. Não, mas eu estaria compartilhando, sim. Eu mas vou então, voltar para você só faz aqui, sem problema. Bota aí pra gente aí, tenta de novo, que a turma da técnica joga aqui dentro. Ela pode ter caído. Espera aí. Agora veio. Então eu já vou chegar no que eu estava. Eu vou Show. um pouco. Pode só ampliar a tua tela aí, que daí a gente vê ela inteira. Isso. Oi? Sim, perfeito. Então tá, eu tava comentando com vocês desse slide aqui, dos outros, eu posso dar uma retomada ali, mas, ou seja, a gente tem grandes clientes como o AGE, a gente tem grandes clientes que juntam nessa jornada conosco, e é fundamental clientes de todos os tamanhos. A gente tem clientes no segmento de manufatura, como Boticário, como Natura, bancos que nasceram digitais, bancos que estão se transformando em empresas digitais, e é esse o grande portfólio do que a gente chama de A a Z, de empresas que têm tido essa oportunidade, vamos chamar assim, ou nos dado essa oportunidade de seguir nessa jornada. E aqui vem o reflexo de tudo isso, ou seja, ao longo desse tempo a gente foi reconhecido como líder pelo quadrante do Gartner, pelo 11º ano consecutivo, e isso para nós é fundamental. Isso traz para nós essa oportunidade de
continuar crescendo, essa oportunidade de fazer com que realmente seja esse diferencial competitivo para todos nós. E dentro dessa linha, por que a gente tem trabalhado com esses clientes para conseguir ganhar esse modelo? Por esse fator de como é que a gente viabiliza toda a questão de utilização da nuvem como um todo. Primeiro, esse custo inicial zero. A gente tem vários clientes que estão nos escutando agora e a gente promove créditos, a gente promove ajuda com a arquitetura, a gente promove o apoio para vocês realizarem o sonho de vocês. Segundo ponto que é fundamental, é rapidez no lançamento. A chance que você já tem de usar de produtos que já foram construídos, de coisas que já estão na nossa arquitetura para poder acelerar o lançamento de produtos a mercado, ele é fundamental. Acho que testar com mais frequência e baixo risco, esse daqui é o que a gente promove no dia a dia com os nossos clientes, mas mais do que isso, focar no diferencial do negócio de vocês. Acho que esse daqui é o que a gente quer trazer para a comunidade, trazer para todos os mais de 200 clientes que estão no Instituto Cadeira, como é que a gente pode estar com vocês. Acho que por último aqui, eu quero, Marciano, você me cobrou logo no início aqui de como é que a gente estaria junto, o que a gente poderia fazer juntos. Então, assim, a partir desse mês de fevereiro, todas as startups que estiverem no Instituto Caldeira, elas poderão acessar todos os nossos benefícios do que a gente chama AWS Activate. Esse é um programa que dá incentivos para a startup, ele inclui benefícios como crédito, a gente tem pacote de créditos para ajudar a acelerar os negócios, para ajudar a iniciar os negócios, a gente tem todo um suporte técnico para ajudar a avançar nessa questão da nuvem, a gente está com mentoria técnica para ajudar a vocês nos negócios, a gente tem todo o Startup Academy, que é todo um conjunto de conteúdos de educação, de como utilizar a nuvem melhor, como utilizar temas como Big Data, que foi falado aqui, IoT, inteligência, ou seja, tudo que é necessário, além de como dar os primeiros passos para a nuvem, criando um MVP, com todos os serviços. Eu tenho orgulho de dizer que esse daqui a gente quis anunciar em primeira mão para vocês, para todas essas empresas que, assim, contem com a AWS, contem conosco, a gente vai estar trabalhando intensamente com o Instituto por uma crença muito grande. Marciano, Pedro e Thiago, por uma crença muito grande. A gente acredita que isso pode colocar o Brasil num patamar diferente, saindo do modelo tradicional de empresas e ganhando mercado como empresas de tecnologia que realmente trazem um diferencial para nós fantástico. A gente acredita que nós estamos ajudando no sonho de um brasileiro que se forma na faculdade e arruma um emprego diferenciado, onde hoje no Brasil a gente tem mais de 200 mil vagas no segmento de TI, isso tende a crescer, então é uma forma de dar um salário diferenciado, um propósito maior. Vocês empreendedores com o sonho de se tornarem o próximo unicórnio, de estarem com a gente e colocar realmente o Brasil num patamar diferente. Eu acho que essa é a contribuição, e isso que tem muito a ver com o sonho do Marciano, quando ele me falou isso lá atrás, de qual era o propósito do Instituto, o que a gente gostaria de chegar, é esse legado que a gente quer proporcionar. Então, eu estou muito orgulho de poder estar com vocês e poder fazer esse anúncio aqui durante essa tarde ou noite, porque Still Day One, a gente vai contribuir, esse sonho a gente vai sonhar juntos. Então, obrigado pela oportunidade, eu vou estar por aqui com vocês. Obrigado, Kleber. A gente estava, obviamente, há horas já nessa discussão, teve todos os desafios de pandemia e tudo mais, mas eu acho que a parceria com vocês, ela fortalece muito o ecossistema, né? Eu acho que a gente escuta aqui, na verdade, e eu acho que aí vem o papo também do Thiago e do Marcelo, né? Porque, de um lado, a gente tem startups que, quando olham lá o DRE, quando pensam exatamente onde é que está o meu maior ofensor, né? Cloud. Então, toda a turma sempre fica assim, Pedro, o Instituto Caldeira tem que estar bem mais próximo, né, dos grandes provedores, justamente porque isso dá competitividade, né, na ponta. E, naturalmente, ter essa relação com a AWS vai nos abrir um caminho enorme aí, que certamente vai contribuir para o sucesso dessas empreitadas. Do outro lado, a gente tem as grandes empresas
com uma série de dúvidas e inseguranças, né, de como é que eu tenho todo um legado, como é que eu passo isso para frente, como é que eu realmente me reconecto dentro desse ambiente. E aí a gente tem aqui o Marcelo também. Então eu queria, de bate-pronto, passar para o Marcelo, justamente para trazer, eu acho que um pouco a vida real de quem está ali, né, no plug and play, na operação, explicar um pouco de como é que foi a tua jornada, né, e a jornada do AGE dentro dessa construção do cloud como ferramenta ou estratégia de crescimento e inovação. Maravilha. Só vamos ajustar o slide ali. Primeiro, obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui trocar ideia com o Thiago, com o Kleber, nosso parceiro, inclusive, de negócio. Eu vou antes do Marcelo, eu preciso fazer aqui, gente, um testemunhal, né? O Marcelo, ele acompanha o Instituto Caldeira desde o início, lá, quando era basicamente Marciano, mais um grupo de pessoas, e a gente teve uma série de desafios para, inclusive, trazer conectividade aqui para o Instituto Caldeira, né? E como é que toda a arquitetura de tecnologia. Então, eu não poderia não fazer aqui a menção honrosa, né? Que sem o Marcelo, o próprio projeto do Caldeira não teria saído do papel, porque nos ajudou enormemente, né? Conversando com parceiros, mapeando a realidade futura do Instituto, né? Quando aqui era só mato, né? Literalmente, um monte de pó, né? Mas o Marcelo, então, a gente aqui do Caldeira também, antes de tu te apresentares formalmente, é super importante, porque quando a gente conta a história do Caldeira, a gente fala do teu nome com muita frequência, né? Como quem realmente nos ajudou a interpretar toda a loucura que se falava na parte técnica, né? Então, seja bem-vindo aí, Marcelo. Legal, é muito gratificante mesmo escutar e ver que isso aqui evoluiu rápido, né? A gente começou a ter movimento em fevereiro, março do ano passado, a gente nem tem um ano ainda, isso aqui já está praticamente lotado, fervendo, com muita inovação, isso é muito bacana. Então, vai ser um prazer aqui a gente falar um pouquinho sobre cloud. E vou trazer, obviamente, o viés, né, o viés do AGE. Eu roubei esse slide aqui do Marciano, então eu espero que eu tenha a competência para contar um pouquinho da história, da trajetória, mas eu quero fazer um paralelo um pouquinho com tecnologia. Né? Então, o AGE hoje está no seu 21º ano, né? E a gente separa essa jornada, essa trajetória em 4 fases. A primeira fase, que começa em 2000, lá em Caxias, a gente percebe que é uma fase de 10 anos, né? Uma fase onde, basicamente, o AGE se comportava, atacava o mercado de correspondente de crédito, né? Correspondente bancário. Era uma situação de pouquíssimo crédito para oferta, inclusive, mas ali a gente já se começava a questão de tecnologia, né? Mas até começou com um site, né? Então, qual foi ali a alavanca? Um site onde conectava agentes que tinham recursos para disponibilizar e clientes interessados em tomar recurso. Né? Então, nossos primeiros 10 anos foi basicamente trabalhando em cima de FII, né? E trabalhando com intermediação financeira de agentes financeiros com o cliente. Nossa segunda etapa, que a gente já passa a trabalhar mais com uma fintech de fato, a gente começa a se transformar numa financeira. Né? O que acontece aí? Aí se observa uma possibilidade, uma oportunidade entre o risco tomado e o dinheiro disponibilizado, e a oportunidade de fato, rentabilizar isso no momento onde o próprio Brasil, né, começa a estimular, né, o crédito no mercado. Né? Então, nesse momento, no final desse ciclo, a gente já começa, de certa forma, a se alavancar em cloud. Né? A gente percebe que a tecnologia vai ficando mais disponível. Né? Nesse momento, a gente adquire uma licença bancária, a gente compra, né, faz a aquisição de um banco do Nordeste e, já entrando no modelo de entrega do AGE, em menos de 6 meses, a gente implementa um core bancário, né, na AWS, nesse caso. Na sequência, já começa a disponibilizar
serviços, de certa forma, inovadores para a época, quando a gente fala da conta do celular amarrada à conta bancária, já nasce aí em 2016, assim como o pagamento por QR Code. Também já foi um lançamento. Em 2016 já se usava isso, já era entregue, né? A gente já implementava com a tecnologia da época, mas se operacionalizava isso, né? O próximo ciclo, já percebam, né? 10 anos, 5 anos, um ciclo de 3 anos, né? A gente, de fato, começa a ajustar, a gente entende que o modelo bancário, de fato, precisa ter portfólio aumentado, precisa ter foco no cliente, precisa ter jornadas ajustadas, né, oferta completa e uma revolução, bem dizer, tecnológica com relação ao que a gente entregava, né. Na sequência, a gente já entrega um novo core bancário, a gente entende que o core bancário anterior precisava, então, de novas funcionalidades e se implementa um novo core bancário. A gente constrói uma plataforma de dados, inclusive case. Se quem quiser procurar ali na AWS, tem um case escrito, fantástica também. Então, a gente começa, de fato, a ser data-driven ali. A gente tem ofertas de crédito muito ajustadas para o nosso cliente, isso muito em função de toda a inteligência tecnológica e inteligência dos nossos cientistas de dados. Então, isso é bem ajustado. A gente modernizou toda a plataforma de comercial, né, ou seja, a gente combinou diversas arquiteturas, diversas soluções para entregar um modelo de operação muito mais eficiente. E a gente entrou no ano passado numa nova reformulação. A gente entendeu que, ok, questão do banking, mas a gente precisava ser mais do que isso. A gente passa a ser uma plataforma, né? Então, a gente começa a ter diversos parceiros, diversos canais. As distribuições não são feitas só pelo Hub, existem parceiros que distribuem, existem ecossistemas que se conectaram ao nosso super app, e a gente começou a oferecer serviços que não são de fato operacionalizados por nós, sim, mas são entregues por nós, né, para que a gente tenha um único local para que o nosso cliente possa fazer tudo, né? Então, é a evolução do nosso modelo, até porque a gente ali, no ciclo anterior, a gente passa a ter acesso a maior folha de pagamento do Brasil, que é a folha do INSS. Então, via leilão e também via parcerias, a gente tem 36 milhões de clientes potenciais. Então, um mercado endereçável gigante para o Brasil, né? E a gente começa, através dessa reformulação da plataforma, oferecer muito mais serviços para eles. Fora evoluções relacionadas a motores e novos processos que a gente também modernizou, né? Tá, mas tudo bem. Onde é que Cloud entrou nisso tudo, né? Eu fiz algumas menções, mas quais foram, de fato, nossas alavancas? E até cola muito na fala do Kleber. Experimentação, inovação e velocidade, né? Hoje a gente trabalha, obviamente, numa arquitetura híbrida. Então, a gente trabalha com cloud, trabalha com on-premise, trabalha com SaaS, eventualmente, né? Mas nesse modelo, é nesse ecossistema que a gente consegue ter uma velocidade muito grande de experimentar, funcionou, não funcionou, funciona, não funciona, vai em frente, não vai, de maneira, como o Kleber falou, rápida, barata e pouco custosa. A gente, através de plataformas, a gente viabiliza que nosso negócio, assim como nossos desenvolvedores, façam entregas muito rápidas, com pouquíssima fricção ou quase nenhuma. Isso, então, permite que a gente tenha um time to market muito baixo, ou que as experimentações aconteçam de maneira muito rápidas. Eu trouxe de novo o exemplo do Data Platform. A gente fez uma plataforma de dados muito baseada em open source e produtos da AWS, que nos dão uma velocidade de análise absurda. A gente tem quase todos os dados conectados ali. Nosso lake, ele é super completo. Então, é uma alavanca para o negócio absurdo. Questões relacionadas a PIX e Open Bank. Qual é a inovação? A inovação, obviamente, veio do Banco Central, em provocar isso tudo. Mas a alavanca que nós tínhamos com relação à cloud nos permitiu, no caso do Pix, ser a primeira empresa homologada junto à Febraban, Banco Central. Nós somos os primeiros a entregar isso para o sistema. O Open Banking, a mesma coisa. E fomos, no momento que aconteceu, fomos os primeiros, e até o momento éramos os únicos, a ter uma certificação do OpenID, uma MTLS, que garante que a gente atendia todos os requisitos impostos por esse órgão.
éramos o único também. Quando a gente começa a colocar questões relacionadas à capacidade computacional, armazenamento na frente dessas questões, obviamente tu perde tração nas entregas, tu perde tração no time to market, e aqui a gente conseguiu evoluir de maneira muito bacana nesses temas. E quando a gente fala de cloud, a gente fala muito de eficiência, mas eficiência não está só em usar cloud, tu tem que trazer eficiências para os teus processos. Paperless, hoje então nós temos nossos hubs, mais de 800 hubs, com operações 100% via celular, operações que podem começar no celular, podem acabar no desktop. Isso trouxe um tempo de atendimento muito menor para o nosso consultor, né, garantindo de fato eficiência e menos consumo de recursos. E eu trouxe aqui o caso do Recognition, que é um case bacana, 2 cases, porque um relacionado aos nossos hubs e outro relacionado aos nossos sites, como aqui no Caldeira. Tínhamos a demanda de colocar algumas câmeras em alguns hubs, numa cidade específica, tínhamos o streaming, e aí, por que não conectar esse streaming no Recognition da AWS, por exemplo? Nosso time de Machine Learning fez uma POC, e a gente começou a observar, nós passamos a ser capazes de observar comportamento do cliente. Satisfação, se ele estava feliz, se ele estava preocupado. Então, é uma informação muito bacana para a gente começar a entender comportamento e direcionar como isso acontece. Fizemos uma POC, acabou que esse projeto, nesse momento, a gente deu uma pausa, mas a gente fez algo parecido não com relação ao comportamento, mas com relação à ocupação dos nossos sites, por exemplo. Como o AGE trabalha no modelo híbrido, mas híbrido enquanto não a obrigatoriedade de estar no escritório, mas tendo os escritórios disponíveis para que o colaborador vá quando bem entenda, nós utilizamos isso para justamente qual está sendo a ocupação dos nossos escritórios. Eu preciso encomendar mais espaço aqui no Caldeira, por exemplo, né? Então, foi uma forma também automatizada de observar, né, e trazer eficiência, e trazer conforto, e trazer um modelo preditivo para um problema que nós tínhamos, né? Está sempre cheio, então vamos ser preditivo ao invés de ser reativo, né? Muito legal. Outra alavanca, a arquitetura combinada. Cloud, observe-se parceiros que possam te entregar de maneira mais eficiente. Clouds que são específicas ou possuem especificidades que geram maior valor. Então, quando forem observar uma arquitetura, observem sempre o poder de plataformas de integração, por exemplo, outras clouds. Então, isso traz uma atração também muito maior para o negócio, né? E a gente usa isso bastante. Elasticidade e eficiência, o Kleber comentou aqui. Isso bem utilizado é super importante. Tu cresce pequeno, tu consegue fazer scale up, tu faz scale down. Obviamente, o teu desafio aqui é garantir que tu seja eficiente, né? Fazer scale up, não demais. Sim. Quando tiver que diminua também. Lembrando que cloud, todas elas geralmente são conta consumo. Então, tu gastou, tu usou, tu vai ter que pay as you go. Então, tu precisa ter uma gestão bastante interessante em cima disso. E, obviamente, que também uma outra alavanca, como tu abstrai uma série de camadas, o uso de cloud te permite abstrair questões de segurança e questões de operação. Porque isso aí acaba entrando na operação do service provider, né? Tu não te exime da responsabilidade, mas o service provider acaba te entregando uma série de processos que tu acaba sendo responsável quando está estudando de casa. Mas, obviamente, que cloud é um habilitador, mas sem time capacitado, engajado, que saiba utilizar arquiteturas de software e infrasegurança ajustadas e autonomia para os times com base em processos, não adianta. Sim. Né? Então, aqui eu fiz uma ressalva, só um disclaimer, porque é importante. A gente fala muito de tecnologia e o principal é gente. Sim. Tudo isso aqui da esquerda, só porque o time é muito fera, Sim. o time é muito forte, Sim. e a gente consegue entregar de maneira muito rápida. Né? E para acabar, legal, né? Quando a gente fala de uma empresa menor, uma startup, o produto está validado, os clientes estão escalando, a plataforma aumentando, a operação ficou complexa, a operação ficou mais crítica,
o que eu observo? Devo observar? Reputação. A reputação, ela é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Então, Cloud te dá uma série de facilitadores nas camadas de infraestrutura, camadas de segurança, só que tu precisa saber utilizar esses componentes, tu precisa saber fazer essa arquitetura, tu precisa utilizar as zonas, as regiões, né, os componentes de segurança para garantir que aquilo que tu esteja entregando esteja adequado e seja confiável, disponível e confiável, né? Garanta que todos os workloads sejam cloud natives. Eles precisam ser escritos para rodar em plataformas cloud, para justamente usufruir de todos os benefícios que a cloud te entrega. Eficiência e desperdício, amarrado com o cloud native. Se tu começar a ter muito desperdício, aquilo que tu falaste, pô, a maior conta é de cloud. Vai ser. E tu vai ter que entender como tu vai amarrar isso para o negócio virar, né? Porque tu pode ter um problema. Arquitetura combinada, olhem sempre para parceiros, plataformas de integração low code. Isso também pode ser um baita viabilizador de aceleração. Monitoramento contínuo, observe, né? Observability, observabilidade. Observem desde os KPIs de negócio, KPIs técnicos, amarrem isso com questões financeiras, P&L dos produtos. Tudo isso acaba tendo uma lógica e ajuda a te governar, a olhar para onde tu precisa endereçar eventuais descolamentos, seja por questões de reputação, por questões financeiras, por questões de performance, satisfação do cliente. Então, isso é muito importante, ter toda essa amarração para que a gente tenha os planos de ação, enfim, os desdobramentos disso de maneira bastante eficiente. De fala inicial é isso. Sensacional, cara. Eu notei já várias perguntas, recebi algumas, tá? Mas eu acho que talvez antes de abrir, depois eu endereço, vamos receber então, ouvir o Thiago para falar um pouquinho da StarGrid e, obviamente, o teu conhecimento aí dentro relacionado a esse universo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí de estar participando aqui desse evento com o pessoal, do nome do pessoal que a gente está participando aqui, muito legal, o pessoal do Gibank, da AWS. Enfim, me sinto muito feliz aqui pelo convite, queria agradecer, na primeira coisa. E, bom, vou falar um pouco aqui sobre a StarGrid, né, e o porquê da gente ter sido, acredito, né, porquê da gente ter sido convidado para esse evento. A StarGrid é uma ferramenta, é um SaaS, né, é uma ferramenta que já nasceu em nuvem, diferente até daquele timeline ali que vocês colocaram agora ali, né, o Marcelo colocou. A gente já nasceu em nuvem, né? Nós já nascemos com essa ideia de ser um produto de grande atingimento de pessoas, etc. Então, isso já foi um pressuposto já no início, uma premissa nossa, né, na StarGrid. E o que nós fazemos, né, é gerenciamento e simplificação de escalas de trabalho, né? Esse é o principal foco, em que nós achamos ali que havia muito um trabalho ainda informal, né, na geração e criação de escalas de trabalho. Então, nós resolvemos criar uma solução para esse tipo de problema específico, né? Então, falando um pouco de mim, eu sou o Thiago Fiorenzo, sou diretor de tecnologia da StarGrid, né? Eu já trabalho já há em torno de 18, 19 anos já com web, né? Eu sempre trabalhei, desde a minha primeira trajetória profissional, digamos assim, eu já trabalhava com web, quando a web era muito diferente, né, do que a gente tinha hoje. Eu lembro que eu já cheguei a fazer sites para celular em formato WAP, né, que era aqueles formatos, não sei se você se lembra que ainda era formato de texto ainda, ninguém acessava aquela, né? Então, desde essa época eu vi assim, que a internet ela trazia era muito fácil atingir as pessoas com o uso desse tipo de recurso, né? Isso há 20 anos atrás, né?
Quando eu comecei a trabalhar, eu acho que na internet, e obviamente não se falava em cloud, ou não existia o termo, etc. Né? Na época não existiam recursos, mas a gente fazia, né, com o que a gente tinha à disposição na época. Né? Então, esse é um pouco assim da minha trajetória, e há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, então, surgiu esse problema em que nós identificamos que a criação, gestão e o acesso às escalas de trabalho eram muito complexos, né? Ou muito informais. Por exemplo, em uma empresa, uma grande empresa, um grande hospital, enfim, um grande comércio, né? Alguma coisa assim, as escalas são geradas normalmente de forma muito informal, né? É utilizado caderno, é utilizado avisos fixados em parede e tudo mais, na sala do cafezinho, né? Então, esse tipo de escala é feito assim, porque nós identificamos que não havia uma ferramenta, não havia uma forma fácil com que as pessoas pudessem fazer essa gestão. Né? Então, com a StarGrid, a gente buscou uma forma de facilitar, então, a criação dessas escalas, né? Em que um gestor de uma equipe, pudesse entrar lá numa ferramenta e dizer, bom, eu tenho essa e essa demanda de profissionais, né? E eu preciso, dada essa minha demanda de profissionais e essa minha oferta de recursos humanos que eu tenho, como é a maneira mais inteligente de eu alocar essas pessoas, né, para elas fazerem o seu trabalho, se sentirem valorizadas por isso. Né? Então, a gente focou nesse problema. Aí, quando a gente foi ver, o maior problema é na criação das escalas. As escalas são muito complexas de serem criadas. Por exemplo, tem atividades que a pessoa não pode fazer, às vezes, por causa de uma qualificação que ela não tem, ou algum treinamento que ela não possui, então ela não pode exercer aquela qualificação, enquanto que outra pessoa consegue, por exemplo, exercer sem o menor problema. Então, facilitando essa criação de forma automática da escala, nós tiramos esse peso da mão do gestor, porque normalmente o gestor, vamos supor, nós trabalhamos bastante com a área hospitalar, né? Então vou dar alguns exemplos da área hospitalar. Um gestor de uma escala de enfermagem, por exemplo, às vezes ele nunca teve uma aula ou um treinamento para gestão específica de escala de trabalho. Então, é uma demanda que ele acaba tendo que fazer, né? Acaba sendo uma das suas demandas diárias, da sua rotina laboral, e ele nunca teve um treinamento, ele sabe ali mais ou menos o que ele precisa, mas o gestor do setor do lado, ele tem outra técnica, outra abordagem, e não segue, digamos assim, uma padronização da empresa. Né? Então, é um procedimento muito informal ainda. A maioria das empresas em que nós conversamos ainda utilizam a escala no formato manual, em que as pessoas vão lá, informam, se comunicam por WhatsApp, ou alguma coisa assim, eu preciso de folga no dia tal, troca comigo no dia tal. Né? Então, esse tipo de situação, ele é muito comum e muito fácil de causar erros. Né? Erro de alocação, aloquei uma pessoa que eu não precisava, eu precisava de 3 pessoas para resolver esse problema para mim hoje. Por exemplo, aqui no estúdio, eu precisava, para realizar esse evento, eu precisava de 3 técnicos de som, e eu só tinha 1, por exemplo. Então, esse é um problema, né, que é do dia a dia, né, do cotidiano laboral das empresas. As empresas que já evoluíram um pouco desse processo, já fazem uma escala no formato digital, né, que daí já utiliza alguma ferramenta online, ou um Excel que disponibiliza alguma coisa assim, onde as pessoas entram, preenchem alguma informação, né? Indicam suas preferências de folgas e tal, mas isso ainda tem alguns problemas, porque é difícil de tu acessar, às vezes tu não tem noção, tu não tem certeza se aquilo que tu está acessando, aquela escala, ela é atualizada, tudo mais, né? Então, nós, no início do projeto, quando nós
fizemos um trabalho bastante intenso, assim, de pesquisa com clientes e tudo mais, para entender bem essa dor. Nós víamos que acontecia, por exemplo, da pessoa, por exemplo, ela está de férias e ela não sabe daí aonde, quando ela voltar a trabalhar, qual é o setor que ela vai trabalhar. Aí ela pede para algum colega enviar uma foto daquela folhinha que fica na sala do café, né? E daí a pessoa ainda vê errado, vai trabalhar no lugar errado, enfim, isso é muito comum, é muito comum. Então, nós criamos, então, nós, digamos assim, avançamos um passo à frente com as escalas automatizadas, né? Em que um gestor ele consegue colocar suas demandas, né? Do que ele precisa de requisitos, seja de recursos humanos, recursos técnicos, que ele precisa, e a StarGrid, então, monta de uma forma mais automatizada toda essa escala, né? Então, o objetivo é aumentar a satisfação de colaboradores e gestores nas jornadas de trabalho, né? Nesses eventos que nós fazíamos com colaboradores e gestores e tudo mais, a gente perguntava assim, quem aqui já veio trabalhar num dia que não precisava? Todo mundo levanta a mão. Ou, o contrário, deixou de vir em algum dia porque achou que estava de folga e tudo mais. Sim, quase unânime. Gestão do tempo, né, cara? Exatamente, porque é muita confusão. Claro. Foto, aquela imagem, por exemplo, ali da esquerda, é uma imagem real, né? Até tem um borrão preto ali, porque, enfim, tem o logotipo do cliente ali e tudo mais, e nomes, né? Mas aquilo imagina como é que tu vai gerenciar a tua rotina de trabalho, e aquilo ali, por exemplo, é de um hospital. E vocês focaram em hospitais, ou hoje estão Não, abertos? no início da empresa, nós trabalhávamos só com hospitais. Legal. Aí, claro, com o passar do tempo, teve pandemia, teve etc., teve uma série de... Os cenários todos mudaram, né? Sabemos. Muitas transformações houveram, né, principalmente nos últimos 2 anos, né? Então, obviamente, a gente teve, nós tivemos que nos adaptar a esse tipo de situação. E hoje novo, é um app, ele tem um app e tem uma plataforma. Isso. Nós temos, tem app para gestor, né, e para colaborador, e disponível para Android, iOS e tal, e também tem uma versão web, né, que a pessoa pode acessar. E tudo na nuvem. Tudo na nuvem, 100%. E né? desde do day one, que nem o Kleber diz, assim, foi tudo na nuvem. Exatamente. Nós já começamos, porque até é justamente o que eu falo aqui no próximo... aliás, aqui eu faço meio que um paralelo, né, dessas 3 formas, da forma manual, a forma digital, que já é um avanço, e a forma automatizada. O que a gente consegue é garantir uma criação fácil, né? A criação fácil da escala, ela se vem justamente por isso que comentaste, de ter app, de ter uma plataforma, então de tu estar disponível de qualquer forma que a pessoa queira atingir essa informação, ele vai conseguir consumir de uma maneira muito fácil, né? Então, tu consegue criar facilmente uma escala, tu consegue fazer um gerenciamento dessa escala mensal mais facilitado. Por quê? Porque, beleza, tu planejou a tua escala para o mês de fevereiro, só que as pessoas ficam doentes, né? Ocorrem outros problemas, né? Que a pessoa, às vezes, tem que se ausentar, enfim, né? Ocorrem problemas ao longo do trabalho e isso tem que ser fácil de ser mantido. É muito complicado tu fazer isso quando tu tem um material físico em algum lugar, né? E a facilidade de acesso, né? Tu conseguir com que todo mundo consiga acessar rapidamente aquela informação, ou saber uma comunicação mais rápida com o chefe do setor, ou uma coisa assim, né? É mais fácil. Bom, e como que a gente... Por que a gente desde o dia zero, né? Obviamente, por ser da minha área de tecnologia, né? O meu enfoque já é, normalmente, para essa área de tecnologia, mas como é que a gente consegue fazer isso? De automatizar e otimizar processos, né? Ou seja, a gente tenta deixar os processos, no nosso caso de escala de trabalho, mais fáceis de serem gerenciados, né? E também a gente visa facilitar uma gestão diária, ou seja, as pessoas têm que estar sabendo em tempo real de tudo o que está acontecendo no seu setor, nos seus... enfim, a sua equipe, como é que está trabalhando, quem é que veio, quem é que não veio, o trabalho está sendo feito ou não está, né? Tornar acessível a todos, ou seja, se eu preciso de um colaborador ou dispenso algum colaborador, etc., e eu informo isso através da plataforma, ele tem que ser rapidamente
informado disso, né? Adaptável a mudanças, que é justamente isso que a gente vinha falando dos últimos 2 anos, que como mudou, né? Eu não sei vocês que nos ouvem agora, mas a maioria das pessoas que eu conheço, enfim, que eu falo, nos últimos 2 anos mudou radicalmente, né? A forma de trabalho, a rotina. Tem o trabalho híbrido que vocês comentaram, né? Que vocês disponibilizam ali no AGE, um espaço para as pessoas possam ir lá interagir, né? E fazer aquela troca a e tal, né? ressignificação completa dos ambientes, né? Não, O uso das estruturas de ambiente de trabalho, né? Exatamente. E essas mudanças, para elas, na minha visão, a forma mais fácil de tu propagar essas mudanças, etc., é através do meio digital, do meio eletrônico, né? E a cloud é o que, sei lá, na minha visão, é o que fomenta tudo isso. Tornou viável isso. Exatamente, torna possível e viável, né? Hoje qual é a base de vocês, de clientes, ou enfim, A gente tem, usuários? A gente tem hoje em torno de 20 e poucos mil usuários, né, ativos, né? O número de clientes eu não sei agora exatamente. Sim, porque mas na verdade é o membro que acaba acessando e sim, da escala. Nós somos, na verdade, um B2B, né? Então, na verdade, quem nos contrata é a empresa e disponibiliza isso para seus colaboradores e gestores, né? Então, nós trabalhamos no formato B2B, né? E além disso, tu fazendo tudo isso, tu tem que proporcionar segurança e confiabilidade, né? A pessoa ela tem que se sentir segura de estar naquele ambiente, de estar informando suas credenciais, de confiar na ferramenta, né? E com custos escaláveis, né? O que seria um custo escalável? Por exemplo, no momento que eu tenho um aumento de demanda, eu tenho, obviamente, um aumento de custo e tal, mas, por exemplo, vamos supor, eu poderia otimizar o meu processo dobrando a minha equipe, né? Se eu tenho 10 pessoas na minha equipe e eu contratar mais 10, eu vou otimizar meu processo, mas eu não estou deixando o meu custo escalável, né? Sim. Então, nós trabalhando como um SaaS na nuvem, inclusive, a resposta para todas essas, né, esses pilares, né, que tem nesse slide é justamente a imagenzinha ali da nuvem, né, na nossa visão, é o que propicia que a gente consiga atingir essa quantidade de pessoas, impactar na rotina, efetivamente na rotina de milhares de pessoas todos os dias, né? Pessoas que abrem o app para saber que hora que tem que ir trabalhar, vai trabalhar onde, ver se tem algum recado, enfim, do seu gestor, né? Então, esse impacto, né, que a gente vê, a gente só consegue, na nossa visão, só é possível através pela escala aqui. Da nuvem, né? Que legal. Então, cara, parabéns aí pelo projeto. Acho que, enfim, eu acho que o mais legal de ver isso, e vai em linha com o que o Kleber e eu acho que o Marcelo falam, né, é a oportunidade no D0. Tive uma ideia, tem um problema ali, vou conceituar o problema, vou buscar a resolução, e a tecnologia para isso ela está disponível, né? Então, acho que o acesso, ainda mais para quem está aí há 20 anos trabalhando com isso, é completamente diferente, né? Qual é o meu ponto? Eu recebi algumas perguntas aqui, e é engraçado que, invariavelmente, as pautas se repetem, né? Eu acho que essa pergunta veio direcionada algumas para o Kleber e outras para o Marcelo, que é gente, né? Quando a gente fala sobre, e eu percebo ali com a AWS também, várias conversas que a gente teve, a ênfase que se dá em apoiar a startup na perspectiva de qual é a melhor arquitetura. A linguagem cloud native, né? No bom português, o nativo lá, que já constrói uma linguagem e uma estrutura que dialoga, obviamente, com esse possível crescimento, né? Eu queria entender daí nas duas perspectivas, né? Uma do Marcelo sobre a ótica de quem tem um time que precisa estar trabalhando, e talvez aqui com a tua experiência, né, eu acho que o Kleber pode comentar, porque eu acho que ainda tem um grupo que vem uma perspectiva até cultural, né? Como assim a minha informação vai estar lá na nuvem? Aonde que é a tal da nuvem? Será? Eu sou do tempo que eu tinha ali o ambiente, né, as estruturas dentro de uma sala escura com ar-condicionado. Então, como que eu acho que a pergunta fica dessas, estou tentando reunir várias perguntas, do lado do Marcelo, como buscar capacitar e atrair talentos que estejam com um mindset vinculado a esse universo da cloud, e do lado da AWS, né, Kleber, como que vocês têm se coordenado e organizado para contribuir
de forma porque eventualmente poderia se entender que o que vocês oferecem é o crédito. E é isso, né? Mas eu percebo que a AWS tem tentado trabalhar muito lado a lado de grandes empresas e startups para poder atacar esse tipo de desafio, né? Então, não sei, Kleber, se quer começar aí, o Marcelo, aqui fica à vontade. Não, posso começar aqui e o Kleber daí emenda lá. Bom, o desafio sempre, assim, como na tecnologia, o desafio é capacitação, né? Então, não tem muito jeito, assim, o mercado está bem escasso, de fato, para te ficar contratando uma série de profissionais já prontos. Cloud é um tema que evolui demais, né? Então, o desafio é tu ter pessoas com skill que queiram aprender muito, né? E ajudá-las na capacitação. E aí eu acho, o Kleber vai falar um pouquinho disso, a gente se apoia muito nos parceiros para capacitar. Então, quando eu faço treinamentos dentro de casa, em AWS, geralmente eu trago o time do Kleber para me ajudar nessa capacitação, nessa reciclagem, eventualmente, com base em produto ou com base numa arquitetura nova, que a gente também roda processos, por exemplo, com a AWS de Web Architect, que eles vão lá e também entram e nos ajudam. Olha só, isso aqui está legal, isso aqui não está legal, isso aqui pode melhorar, né? Isso na relação cliente-parceiro, né? E, obviamente, né, essa ânsia por aprender dos times nos ajudam a nos colocar também em patamares distintos com relação à evolução das nossas plataformas. Porque, de novo, né, a AWS, por exemplo, que está conosco aqui, nos dá muita ferramenta. Mas tu tem que estudar, tu tem que testar. Dar a Ferrari ali se o cara não tem carteira, né? Tu tem que estudar, tu tem que testar, tu tem que formar o time para colocar o que tem de mais adequado para o teu problema também. Porque também, né, tem isso. Tu tem que ter a solução ajustada para o problema que tu está enfrentando. Não adianta também vir com um canhão para matar uma mosca, né? De novo, a gente volta à questão da eficiência, a questão que o Thiago trouxe, né? Senão fica muito fácil também, é brincadeira, tu vai para a cloud, tem tudo, tipo, essa sala escura que tu está dizendo, ela ainda existe. Só que agora é o Kleber que tomou conta dela, não é mais a gente. Né? Mas é mais ou menos isso. Muito bom. E aí, Kleber, do lado AWS, com a tua experiência aí, o que tem sido talvez esses grandes obstáculos, né, dentro da construção dessas arquiteturas? Pedro, o grande obstáculo que a gente encontra hoje, que a gente tangenciou aqui, é a questão dessa capacitação. Capacitação técnica hoje, porque existe um empoderamento muito forte quando o Mine e o Thiago colocam que a minha equipe foi lá e desenvolveu, eles precisam ter toda essa capacitação. Eu queria voltar a um ponto do que a gente está fazendo e lançar um desafio para todos nós aqui. Acho que o programa que a gente lançou aqui, junto com vocês agora, que é o AWS Activate, quando a gente fala de crédito, talvez seja um incentivo para que essas empresas iniciem essa jornada. Mas por trás disso a gente está falando daquele suporte técnico, mentoria técnica e capacitação. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem, que é capacitar. A gente tem treinado para ajudar o AGE, para ajudar a Grid, para ajudar o mercado como um todo. A gente tem trabalhado em formação. Hoje, grande parte dos nossos cursos eles estão disponíveis e a gente está disponibilizando para vocês. A gente começa junto com clientes, e por isso que eu queria lançar um desafio de trabalho conjunto aqui. Recentemente a gente fez trabalho junto com o iFood, por exemplo, onde a gente treinou e capacitou mais de 3.000 entregadores do ecossistema deles para entrar na jornada e entender o que é essa capacidade de nuvem, ou alguns mudando de legados antigos para usar a nuvem. A gente tem trabalhado com várias empresas para lançar polos de capacitação, polos de treinamento, que talvez seja o maior gargalo que a gente encontra hoje em dia. Essa briga por talentos, essa oportunidade da gente capacitar. Então, eu digo para você que, da mesma forma que a gente disponibiliza toda essa arquitetura, crédito, análise técnica, a capacitação vai ser o grande mote de tudo isso. Globalmente, a gente tem que a gente chama de moonshot, que é treinar 29 milhões de pessoas em cloud para poder acelerar essa jornada. Então, fica aqui o nosso compromisso e trago o Marciano para essa conversa, dizendo: Marciano, vamos aproveitar
Porto Alegre, vamos aproveitar a capacidade que as empresas têm aí para criar, sim, um polo de inovação tecnológica, um polo de capacitação, que eu acho que é esse o pensar grande que a gente quer junto com vocês. Ah, muito legal, cara. Bom, tu sabe que é música para os ouvidos pro Marciano, né? Porque eu acho que essa é desde aqui do Still Day One aqui, ele sempre fala e educação, formação, né? É uma pauta que o conselho aqui sempre reforça. Inclusive já falamos, né, Kleber, sobre a aproximação de vocês com o Campus Caldeira, que eu acho que pode ser uma grande oportunidade aí de articulação. Aí eu acho que surgiu aqui uma curiosidade do público, que eu acho que vocês falaram aqui, tem quase 9 features novas ali por dia, né? Então, hoje, a metodologia de inovação permanente que uma tecnologia como a AWS impacta dentro de todos os negócios, né? Como que tem sido a gestão para se manter a par de todo esse fluxo, né? Porque eu imagino, o Marcelo tem 250 incêndios para apagar por dia ou por turno, né, Marcelo? Como que realmente tu tem coordenado esse processo? E aí do lado do Kleber, né, como que tem funcionado? Porque vocês acabam pegando hoje feedbacks, né, e permanentemente de muitas startups, muitos negócios que estão operando. Então é uma abundância de informação e dados. Como que coordena o que é relevante, o que é prioritário dentro dessas features, como curiosidade, né? Porque eu imagino que vocês têm uma lista aí que não acabaria, teria que ter uns 3 dias aqui para explicar todas as maluquices que certamente vocês estão prevendo para o futuro, mas como que do lado da AWS vocês têm se mantido coordenando esse fluxo de aprimoramento e do lado dos clientes, né, como se manter atualizados? Tá, vou começar pelo lado do cliente, então. Isso. Mas, de certa forma, a gente tem alguns caminhos que facilitam um pouco pelo tipo de relacionamento que o AGE tem com a AWS. Né? Então, a gente tem profissionais que, de certa forma, são dedicados ao nosso atendimento e conhecem muito do nosso negócio, da nossa arquitetura. Então, isso facilita um pouco, porque eles recebem detalhamentos e evoluções de funcionalidades, eles conseguem nos ajudar justamente a encaixar essas coisas. Sim. Do tipo, olha só, pessoal, saiu uma funcionalidade nova que isso aqui vai resolver um problema que vocês estavam resolvendo dentro de casa. Eventualmente, a gente pode fazer uma POC, a gente pode testar e avaliar se tirar daqui a pouco de uma plataforma que sou eu que mantenho e jogar para uma plataforma que a AWS mantém, faz sentido ou não para mim. Ou saiu um serviço que é muito parecido com o que eu já uso, mas muito mais barato. Isso acontece, porque daí a AWS coloca uma tecnologia mais eficiente do lado dela e consegue repassar isso em preço. Então, essa dinâmica funciona bem e, de novo, vai um pouco na linha da captação. A turma, assim, o pessoal está o tempo todo futricando. Da natureza. Eles estão investigando. Da turma de tecnologia. Eles recebem e-mail, eles vão provocar o TAM. O que é isso daqui? Às vezes eu vou ter que ir mais a fundo. E assim é a forma que a gente acaba evoluindo nos serviços que a gente toma do service provider. Né? Deixa eu aproveitar aqui, Kleber, quando a gente ainda não é o AgiBank, tá? A Stargrid está no caminho aí, está trilhando esse caminho. Como é que vocês têm feito para se manter a par? Né? Porque eu sei que o que é interessante, por vezes, existe uma cultura de autoaprendizado. Né? Acho que essa comunidade da tecnologia ela sabe fazer esse processo com muita habilidade, mas quando a gente é um pouquinho menor para dar a ordem de grandeza da Stargrid, tá? Quando a gente é um pouquinho menor, como é que vocês têm feito essa atualização? É um trabalho contínuo que a gente faz, assim, a gente está sempre atento o que está acontecendo. Isso que tu comentaste agora, Marcelo, é um negócio que a gente passa, é bem recorrente. Por exemplo, um caso bem específico, foi quando a Amazon, sei lá, algum tempo atrás, ela disponibilizou uma nova classe de processadores e tal, que tinha melhor desempenho e era mais barato. A AMD, exatamente, né? E agora tem processadores ARM, não sei, enfim, tem uma série de coisas. O que a gente faz? Quando chega para a gente esse tipo de coisa, saiu um serviço novo, um produto novo, que a gente já usa alguma coisa parecida ou que a gente está pensando em lançar alguma funcionalidade,
a gente faz uma POCzinha, né? Isso de ser pequeno também acho que às vezes facilita, né? Muito. De tu ter essa, digamos assim, essa agilidade, né? Sim. Então, então tu consegue fazer assim de uma semana para Sim. outra, né? Tu consegue disponibilizar um serviço, né? Sem dúvida. Pro bem e pro mal isso funciona, né? Tu consegue disponibilizar rapidamente para todo mundo ou derruba para Sim. todo mundo, né? Sim. Mas tu tem esse poder, né? De testar e brincar com coisas, com produtos e eu acho até muito legal isso que o Kleber colocou do AWS Activate, porque eu não sei, Kleber, se tu todos os dias tu tem a oportunidade de falar com o cliente final do produto, mas a gente é um cliente do AWS, né? Desculpa, do Activate especificamente. Isso nos ajudou muito, né? E tem nos ajudado ainda com essas, enfim, desde voucher de desconto em serviços e tudo mais, e todo o apoio técnico, né? Isso tem sido Sim, esse fundamental, fomento, né, fundamental, porque no início tu tem uma ideia, tu tem pessoas, Sim. mas dinheiro tu não tem, Sim. né? Então, sem Sim, sem sem essa um apoio, parceria né? lado a lado, não... Exatamente. Cara, Kleber, vou insistir nessa tua vinda aqui para a gente ter um espaço AWS aqui, né, cara? Porque temos aqui 2 clientes. Nós vamos, e o que o Thiago falou do Activate, todos os unicórnios começaram com o Activate. Que legal. Que é aquilo, quando você tem a ideia, quando você precisa daquele incentivo e daquela formação. E 2 coisas, tanto que o Thiago quanto o Mine comentaram aqui, que são extremamente importantes, é o conceito que eles chamavam de POC. É ter uma ideia, testar no ambiente sob controle, mas inovar. Quando você me pergunta como é que a gente trabalha nesse ritmo de inovação, a gente trabalha com os clientes. Acho que quando o Mário comentou que eu tenho uma equipe dentro do Age, entendendo qual é a necessidade específica, e se amanhã o Age resolver que ele precisa de um serviço específico para o negócio dele, a gente manda isso para Seattle. O processo é muito ágil de o mundo inteiro ajudar com que aquela nova feature seja implementada. É por isso que esse motor de saber o que eu vou inventar, ninguém mais do que o Age Sim. sabe o que é o core business dele. Sim. Agora, você junta Perfeito. a inovação, a tecnologia e esforço para desenvolver novas features, é aquilo. E só para finalizar, acho que quando a gente colocou aqui que nós lançamos um novo serviço chamado reconhecimento ou recognition, a gente não tinha noção que tipo de negócios isso alavancaria. E é legal comentar aqui que ele começa a gerar novos serviços que não tinham sido até então pensados, de deixa eu ver como é que está a satisfação do meu cliente, deixa eu entender aqui se na fisionomia dele eu tenho um produto para vender ou não. Então é esse motor que, para manter-se atualizado, você tem que estudar e se capacitar. Não tem outra forma. Ô Kleber, outra pergunta que fizeram que eu acho que é super pertinente, né? Porque eu acho que quando a gente fala de AWS, quando a gente usa a palavra Amazon, né? É natural que, assim, é uma teia global de muito alcance, né? Como é que hoje vocês têm contribuído, ou pelo menos de alguma maneira influenciado, essa conexão de bons projetos daqui com outros lugares do mundo, né? Então, eu sei que, por exemplo, a perspectiva até das startups, muitas vezes, ingressar dentro do ecossistema AWS, como é que isso pode ser, inclusive, uma oportunidade de alavancagem desses negócios? Bem legal essa pergunta, porque a gente tem exemplos práticos. Quando eu citei o exemplo da Ventex, a gente tem acompanhado a Ventex ao longo da sua jornada de levar uma plataforma de e-commerce para clientes de porte pequeno e médio, e a gente tem um local que a gente chama Marketplace, onde a gente coloca soluções de mercado, e tem milhares de soluções de segurança, de banco de dados, de uma série de coisas, onde a gente coloca isso na nossa plataforma, onde todos os parceiros e equipe de vendas do mundo começam a fomentar. Então, hoje, tem várias soluções, e aí o Age, eu sei que ele tem grandes sonhos aí de criar plataformas, conforme o Mine falou. Fica aqui já o convite de abrir esse espaço para que a gente coloque isso dentro do marketplace. E uma outra coisa, eu vou dar um exemplo, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa no Thiago, pensa na Smart Grid, mas recentemente a gente fez um programa com uma empresa centenária, que é a Coteminas, que tinha um desafio de ter
promover um sonho melhor, um sono melhor para todos nós. E dentro desse modelo de entender o que é a necessidade do cliente de trás para frente, que é o que a gente faz a 4 mãos, a gente trabalhou em conjunto com eles e desenvolveu um travesseiro inteligente. Travesseiro onde a gente trabalhou desde o IoT, que vai dentro do travesseiro, do teste da coleta de dados de como é que é o sono de todo mundo, e hoje isso virou o principal core da Coteminas, uma empresa centenária, que vendia travesseiro e hoje vende o melhor sono. Então, é essa transformação que quando a gente fala em que mercado que eu estou, é isso que eu provoco todos os nossos clientes a dizer assim, tem várias oportunidades de transformar o seu negócio e trazer isso digitalmente de forma a mudar o status quo. Muito legal. Perguntas que surgem aqui, tá? Vou comentando, fazer uma geral aqui para vocês, que eu acho que, principalmente aqui para o Kleber, obviamente, e para o Mine, pela proximidade com essas novas tecnologias. Quando a gente olha a cloud, né, como tecnologia, como ferramenta, a gente pode dizer que a gente está no início desta jornada ou tem algo que pode vir aqui para frente já disruptando essa própria tecnologia que a AWS popularizou, enfim, e construiu esse negócio tão interessante em termos de ferramenta. Eu acho que o que aqui talvez tenha algumas ponderações é como é que blockchain vai interagir com isso, né? Porque quando a gente olha, tem vários curiosos, né, que estão nos assistindo. Eu acho que o ponto aqui principal, no meu ponto de vista, é qual é o momento, quando a gente fala de IoT, né, ou quando fala de várias novas perspectivas, cloud vai nos acompanhar e vai crescer enormemente. Como que vocês estão olhando para esse futuro próximo, assim? Bom, não está no início. Assim, está no início, na realidade. Tem uma evolução grande para ter ainda. A gente começa já a falar de clouds distribuídas, mas no conceito de tu vai pegar um serviço e tu não sabe sequer onde ele vai rodar, porque ele vai estar rodando mais perto do teu cliente final. Não estou falando de CDN, estou falando que a AWS vai disponibilizar esse workload, eventualmente de maneira distribuída, inteligência e eficiência no mundo. Sim. Né? Eu estou mandando isso no Brasil. Uma rede, isso. Então, isso provavelmente em 2025 vai estar um bom percentual já fazendo isso. Perfeito. Né? Então, Edge Compute é a mesma coisa. Então, acho que tem muito serviço para aparecer ainda, muito serviço. Eu acho que ali o Kleber comentou do Recognition, que, para pensar, o Recognition ele é uma máquina, de fato, uma machine learning ali, só que toda a inteligência e a aplicação que tu coloca em cima daquilo ali. Claro. Né? Tu gera o Sim, valor. ela por si não... tá feliz, mas o valor então, é uma oportunidade absurda. Que abre né? para todo mundo. Só que agora, como o Recognition estará daqui 3 anos? Não faço ideia. Impossível prever. Sim. Então, eu acho que assim, a gente não sabe ainda o que vem pela frente. Sim. Acho que vai acelerar muita coisa ainda. Bom, o Kleber está mais Kleber, próximo do produto, mas essa leitura que eu tenho, até pelos estudos, institutos que a gente acaba conversando. Kleber, é que não tem como fugir da curiosidade, né, cara? Tu é o nosso amigo mais próximo do Jeff Bezos, então, assim, realmente surge aqui perguntas, né? O que vem por aí? Eu sei que tu está acostumado a dar esses teasers aí, né? Então, o que tu tem a nos dizer? Quando a gente fala em que momento a gente está, e por isso que eu gosto dessa frase de Steve Day One, hoje o gasto global das empresas de TI em nuvem é algo como 10%. Isso deve estar chegando em 40%, 50% nos próximos anos. Então, essa migração, ela vem como quase um tsunami de poder você migrar para um ambiente tradicional para um ambiente de nuvem. E quando você olha a nuvem, a gente sempre fala que ela é o habilitador de tudo isso. Então, quando você traz novas tecnologias como o 5G, que vai precisar de maior capacidade, menor latência, quando você fala cada vez mais em conceitos de segurança, ou quando você fala de IoT, que começa a ter uma disruptura muito forte, o habilitador de tudo isso é a nuvem. É o que a gente falou, essa capacidade de processamento, essa inovação. Então, ela veio para ficar, ela estará conosco. É mais ou menos a gente pensar hoje em dia como é que seria a nossa vida sem internet. Sim. Ela traz, fala, tem a internet, será que eu vou entrar nesse mundo aqui? É o mesmo momento que a gente está vivendo na nuvem. Daqui a alguns anos, todos os clientes, todos os novos negócios passam
através desse grande habilitador. Muito legal. Gente, tem algumas perguntas, certamente vou ter que encaminhar algumas, né, individualmente, tem algumas que quero conhecer mais o trabalho da StarGrid, aí tem várias ponderações, tá? O que eu gostaria, temos menos de 5 minutos aí para cumprir o horário britânico aqui do Caldeira. Eu queria rapidamente, assim, a gente tem feito uma pergunta que é, pô, se vocês fossem empreendedores que estão começando projetos novos, que dica de livro que vocês dariam? Essa é uma pergunta que acompanha a gente desde o primeiro Sessions com o Fred Trajano, depois, né, foi a primeira edição, foi o Galó e o Fred Trajano, e a gente tem repetido isso. Então, queria muito ouvir aí, Kleber, Thiago e Marcelo, que livro que de alguma maneira foi importante para vocês, ou marcou para vocês em algum momento, que ajudou vocês a estarem nas posições que estão, né? Pode ser livro técnico, mas pode ser romance, qualquer história, aqui já teve de tudo, né? Então, quem quiser começar aí... eu acho que vou e fazer o comentário final aí, né? Então, eu começo aqui. Quanto ao livro, acho um livro que eu estou lendo, estou no finalzinho dele, mas bastante importante, reflexões importantes com relação para a carreira de gestão, pelo menos, que é o lado difícil das situações difíceis. Sim, né? o Hard Truth. Negócio bem legal ali, porque tu vivencia com ele a vida como ela é, a vida né? como ela é. A vida como ela é. Então, não a do PPT, né? Então ali o cara teve situações importantes e teve que tomar decisões importantes para poder ser do outro lado. Então, um livro que está bem bacana, eu recomendo ele. Baita dica. Bom, já posso agradecer, então. Eu vou passar depois, mas pode então agradecer. Tá bom. Não, então vai lá. Então vai. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana. Sigo à disposição do Instituto. Sabemos. Eu vou usar. Para estar aqui de novo, até qualquer outra demanda que vocês tenham, estou à disposição. Achei fantástico compartilhar com o Thiago e com o Kleber, com o Marcelo no início. Muito obrigado. Obrigado, viu? Thiago, fazer aqui do palco e depois vou para ti, Kleber. Bom, livro... um livro que me inspirou bastante, assim, mais assim, digamos, quando eu era adolescente, assim... Na trajetória. Na trajetória, assim, não é tanto um livro direcionado, mas é O Homem que Calculava, que é um livro que ele traz muito, assim, da questão de achar soluções criativas para os problemas, e eu, enfim, sempre fui meio nerd, assim, da área de matemática. Resolver o problema é um hobby, né? Exatamente. Então, sensacional. Baita dica. Cara. É um dos livros, assim, é um livro bastante antigo, assim, um livro que pouca gente, acho que, lê hoje ainda, mas é um dos livros que me... Sim, instigou. Instigou, assim, quando, sei lá, tinha 12, 15 anos. Que legal. Que legal. Bastante tempo atrás, então um livro... Obrigado pela participação também hoje, cara. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite. Kleber. Tem um livro que eu coloco de cabeceira, The Infinite Game, é um pouco de conta a história de vencedores e perdedores, e que abre um pouco a nossa mente, não só nos negócios, como na vida. Então, é um livro de cabeceira que acho que para esse empreendedor merece. E aqui eu quero finalizar só trazendo acho que um pensamento aqui junto com vocês, que a gente tem uma oportunidade única aqui, como executivo, como empresa e como pessoas, de transformar a realidade que a gente tem vivido. Acho que tem um gap social gigantesco nesse país, que cada vez aumenta mais, e uma das nossas crenças é diminuir essa diferença através da educação. Acho que a educação hoje no mercado de tecnologia, ela abre um mercado gigantesco para nós, e eu caso muito com o pensamento do Marciano nesse sentido de ter orgulho de ver uma Vetex, ter orgulho de ver um Gimpass, um Quinto Andar, empresas que começaram talvez no mesmo estágio que a StarGrid encontra hoje em dia, olhar daqui a alguns anos e falar: eu emprego milhares de pessoas, eu capacito milhares de pessoas, eu dou um emprego diferenciado de pessoas. Acho que é essa contribuição que a gente pode fazer, essa contribuição que eu vejo no Instituto Caldeira, que a gente pode realmente transformar e fazer a diferença para esse país. Isso é uma oportunidade única, por isso que eu vou estar com vocês nessa jornada, porque esse pode ser um legado que a gente pode contribuir para deixar um país melhor para os nossos filhos e netos que estão vindo por aí. Pedro, obrigado pela oportunidade. Thiago e Maine, obrigado pelos negócios. E é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, Kleber.
E eu queria agradecer muito a presença de vocês três, né? Acho que tocando e tratando de um tema que é super estratégico. A gente, por vezes, aqui no Instituto repete algumas frases com muita intensidade, né? Como que as empresas gaúchas podem ser mais competitivas. Quando a gente traduz competitividade para eficiência, para boa gestão, a cloud pode ser efetivamente aí um veículo relevante dentro desse processo, né? Eu queria agradecer a todos que nos assistiram agora, lembrar que esse conteúdo ele é gravado justamente porque a gente depois compartilha para o resto da comunidade do Instituto. Eu acho que é um momento super legal, Kleber, justamente dessa relação que se estreita aqui da AWS com o Caldeira. É impossível, naturalmente, conceber a ideia de montarmos um instituto de inovação, né, um hub de inovação, que busca fomentar o ecossistema gaúcho sem ter essa aliança bem definida com a AWS, né? Então, para a gente é super gratificante. Eu tenho certeza que, inclusive, no projeto do Campus Caldeira, a gente tem uma série de oportunidades. E o legal é que realmente já temos muitas pessoas da AWS conectadas aqui com Caldeira, trabalhando com a gente em alguns desses projetos, né? Obviamente, para as startups que estão interessadas no programa, não estão interessadas em me ouvir aqui, mas estão interessadas em crédito, em negócio, né? A gente vai concentrar aqui todo esse fluxo com a nossa coordenação de startups, com a Débora, né? Então, podem enviar e-mail para debora@institutocaldeira.org. E a partir disso, naturalmente, a gente vai desdobrar ao longo do ano uma série de atividades. Agradecer em especial ao Mine, né? É uma honra ter ele aqui com todo o trabalho que ele desenvolveu e que foi fundamental para a viabilidade do Caldeira. Imagina, gente, a gente precisava arranjar café e internet, né? Então, esse foi o cara que nos ajudou a trazer a internet. Aí teve um outro amigo que trouxe o café, né? Então, e agradecer e convidar a todos que participem das atividades do Instituto. Então, até o próximo Sessions. Muito obrigado. Boa semana. Grande abraço. Obrigado.